Olá, estamos de volta com o Colabora Aí, o podcast que quer promover a humanização, os espaços colaborativos, os ambientes de confiança nas empresas e nas instituições. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Maria Helena Johan Peter. Obrigada, Maria Helena, pela tua presença, obrigada pela tua disponibilidade. Eu quero falar um pouquinho aqui do currículo da Maria Helena, que ela é empreendedora social, e ela é somente a consultora e a fundadora da Parceiros Voluntários, que está aí há 25 anos promovendo a humanização das comunidades, dando apoio, né? E é uma ONG que já está estabelecida e já é muito importante para nós gaúchos. Então, quero te agradecer. Ela é especialista em desenvolvimento humano, em ampliação de consciências, para o sucesso pessoal e profissional. É palestrante, ela tem atuação nacional há mais de 25 anos através da Parceiros Voluntários e já há 2 anos é conselheira e mentora do Grupo Front. Maria Helena, obrigada por estares aqui comigo hoje, muito obrigada. Obrigada eu pelo convite, Madar. Fico muito lisonjeada de estar no meio de todos esses teus convidados que eu acompanho, todos ótimos. Então, tomara que eu fique à altura. Mas com certeza já está. Antes eu quero mandar um beijo para minha querida amiga, parceira Regina Lima, que não pôde estar aqui conosco hoje, porque ela agora está de âncora no SBT. Então, um beijo para ti, toda a sorte do mundo. Tu merece brilhar aqui no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil, porque tu é maravilhosa. Maria Helena, vamos conversar o nosso papo aqui, isso é um bate-papo. Vamos falar, eu queria começar te perguntando, o que é para ti uma liderança humanizada? O que define? Quais são os pontos que tu percebe? Pois é, Madar, até é bem difícil, até excêntrico, né, falar numa liderança humanizada, porque, por princípio, né, nós sendo humanos, qualquer perfil nosso deveria ser humanizado, né? Não poderia ter outro adjetivo qualificativo, né, após as palavras, né, pode ser liderança ou qualquer outra palavra, mas humanizado não precisaria existir porque nós somos, né? Mas nos tempos atuais, e não são assim atuais de esse ano passado, não, já nas últimas 4, 5 décadas, o que realmente o mercado veio fazendo esse movimento, e quando o mercado muda, não é por ser prazeroso, gostoso, não. É porque ele percebe que algo à sua volta mudou também. Então, nas últimas décadas, nós passamos da coisa mais pragmática, da coisa mais técnica, e nós somamos a ele o THC, né? O técnico, humano e conceitual. Porque algumas décadas atrás nós éramos o T, né? Eu dizia assim, uma grande tesão, né? Um T, né? Porque, inclusive, tinha aquela expressão, né? Mão de obra, né? Então, a minha mão de obra, querendo se referir aos colaboradores. Desumaniza, né? Desumaniza, é mão de obra. Não é nem cabeça, cérebro, nem coração, é mão. Eu quero que tu produza, né? Ou então até tinha outra expressão assim, quando entrar na empresa, deixa teus problemas lá fora. Como se desse. Como se desse, assim, como se tu fatiasse a pessoa, né? Esse pedacinho aqui está concentrado, meus problemas ficam lá. Então, e tudo isso veio mudando, né? A outra expressão, né? Tinha também há algumas décadas, né? O segredo é a alma do negócio, né? Hoje é a transparência a alma do negócio. Então, assim, se tu fores pesquisando, né, tem uma série de indicadores ou indicativos que nos mostra que mudou.
E aí nós chegamos nessa pessoa, com essa grande responsabilidade nessa cadeira, que nós chamamos de liderança, né? Porque, olha, a liderança não é... Eu até já escutei, assim, algumas pessoas dizer, quando recebe, né, a promoção, diz, me sinto muito orgulhosa por isso, me sinto muito valorizada, reconhecida por isso. E eu fico pensando assim, eu acho que ela não entendeu a extensão daquela cadeira agora, porque ser líder é, na verdade, a grande responsabilidade. A responsabilidade com o planejamento, com os objetivos, com as metas, com os indicadores, isso é o de menos. A grande responsabilidade é tu teres sob ali a tua orientação, não é sobre o teu comando, é sobre a tua orientação, aquele grupo grande de pessoas, e cada pessoa é um mundo à parte. Se tu tem 10 pessoas, tu tem 10 mundos ali, não pensa que tu tem uma equipe, tu tem 10 mundos e que essas partes precisam estar unidas para aquilo que a gente diz que é uma equipe. Olha que responsabilidade que é, né? E é uma responsabilidade social, né? Porque tu vê, são 10 pessoas, 10 partes. As tuas atitudes vão impactar, muitas vezes, na família daquelas pessoas. Total. Né? Nos filhos, nos pais, no marido. É por extensão, né? É uma extensão, né? É um ecossistema. É um ecossistema. É um ecossistema. Tu estás vendo uma parte. Mas aquilo é só a pontinha do iceberg, né? Porque ele tem todo um mundo que a gente não percebe, né? A responsabilidade que é. Né? Então, todo aquele que tem o título de liderança, no que quer que seja, sabe que tem sob a sua orientação mentes, corações, almas, e que não é só aquele. Aquele é apenas o que está mais próximo de ti, porque, por extensão, tu tem, no mínimo, assim, 5 outras pessoas, né? Que é mais ou menos o número, né? Constitui uma família, né? Mas é uma grande responsabilidade. Grande responsabilidade, né? E me diz uma coisa, a gente fala em organizações, né? Voltadas para a consciência, fala no despertar da consciência. É um desafio levar isso para as instituições, né? Tu mostrar a importância disso, né? É que, supostamente, né, Silmadar, supostamente, essas palavras não estão vinculadas à gestão, né? Não estão vinculadas, porque elas não estão ostensivas ali, né? Então, tu falar em alma, falar em coração, falar em espírito, falar em amor... Não, né? Traz resultado, né? Não traz resultado, não bate meta. Porque, assim, ali no meu programa, no meu projeto, onde é que tem essas palavras escritas? Não traz as metas, não bate as metas. Equipe. Porém, o que faz bater metas diferenciadas, né? Eu posso ter indicadores quantitativos, mas eu posso ter indicadores quantitativos qualificados. Então, eu vou ter indicadores quantitativos qualificativos, né? Com que qualidade, né, foram entregues aqueles resultados. Então, as palavras não estão ostensivas ali, porém são elas que conduzem aos resultados. Porque a gente não enxerga, né? É uma coisa sutil, que não é observável a olho nu, mas que está ali presente o tempo todo. Mas nós enxergamos a pessoa. A pessoa, e a pessoa, né, é constituída disso. Disso, de como ela se sente. Né? Quando ela é ouvida, respeitada, ela vai entregar, né? Ela vai fazer uma outra entrega. Né? Não é que ela tenha o sentimento, ela é o verbo ser. Né? Ela precisa ser considerada nessa equação, né? Considerar as pessoas na equação é a grande diferencial, né? E o que tu acha que, assim, que ações tu enxerga que a gente pode
fazer, conduzir, buscar para essas equipes? O que tu enxerga assim que pode ser feito, né? Ações simples no nosso dia a dia. Tu falas muito de autoconhecimento, né? Eu sou suspeita para falar porque eu também amo o autoconhecimento. Acho que é a chave. É autoconhecimento. Então, pode se oferecer, pode se mostrar que tem, mas é auto. É a pessoa que tem que decidir, né? E olha que isso é mais velho, tanto quanto a humanidade quase, né? Pelo menos a humanidade que começou a estudar, né? Conhece-te a ti Grécia, mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E aí conhecerás os deuses e ao universo. O que é os deuses e o universo? Aquilo que está dentro de ti. Esse é um grande universo, né? Então, se pode fazer, se mostrar caminhos, como, né, esse trabalho que tu fazes aqui, tu está sempre despertando. Agora, quase que não dá para a gente ir além disso, né? Porque a autogestão obrigar, né? é autogestão evolutiva. A gente pode inspirar, a gente não pode obrigar. A gente vai inspirar, né? Sem inspiração, mas Exato. não consegue botar. Até porque tem aquela analogia que a gente faz com o bebezinho, né? Tu não vai dar feijão pro bebê recém-nascido, né? Tu tem que esperar o tempo, e cada pessoa tem um tempo, né? Tem, cada um tem seu tempo, e às vezes tem a vida inteira e não chegou esse tempo, né? Vamos ser realistas, né? Tem vários, não vamos nem falar sobre isso. Vamos nem falar sobre isso. Então, assim, cada um tem seu tempo, eu diria até, cada um tem uma vida. Uma vida, né? Para chegar. E tu aceitar o não entendimento do outro é outro desafio, né? Mas o que eu acho muito importante agora, Simadar, é estar sendo falado sobre isso. Então, o tema está sobre a mesa. Darmos luz. Né? Colocar foco, colocar luz nisso aí, que era só subjetivo. Hoje já se tornou objetivo. Então, eu acho que já é um grande avanço, né? De nós tanto trazer isso para dentro da nossa família, trazer para nosso profissional, trazer para os nossos relacionamentos de amigos, de escola, enfim, por onde transitarmos, né? Que aqueles que transitam já com, não vou dizer facilidade, né? Porque tudo isso para nós humanos é novo, né? Mas assim, para aqueles que já despertaram um pouquinho, que não se acanhe de falar, que não se acanhe de trazer, colocar na mesa, porque tudo acontece quando a gente começa a falar sobre aquilo. Tira os véus, como a gente costuma dizer, né? Desvela. Tira o estigma, né? Porque enquanto está... Eu acompanho, assim, esse meio da gestão, e eu acompanho alguns consultores já, que hoje já estão com mais idade, né? Tanto física quanto de mercado mesmo. E eu faço um comparativo entre o que eles falam, né? De desenhar processos e tudo mais, né? Não é que isso não tenha validade, tem, mas já não é mais o primordial, né? Então eu vejo que já houve um salto daquela maneira de nós olharmos uma gestão para uma maneira de uma gestão humanizada. Então eu noto já esse andar, essa diferença. Mas eu torno a dizer assim, aqueles que transitam um pouco por esse lado, não se acanhem, põe na mesa. Para tornar isso palatável para todos, né? Não é assim, é a Simadar que fala nisso, é a Maria Helena que fala nisso, é o fulano que fala nisso. E só, né? Porque em contraponto do que eu tinha dito ali para ti, não bate meta. Não. Dá resultado. Mas claro. Dá resultado. Claro. O resultado sustentável vem daí. Exato. Né? O resultado a longo prazo. Né? Exato. E um resultado qualificado. Onde as pessoas se sentem bem. Não ficou ninguém morto pelo caminho. Mata ninguém chorando pelo caminho. Ninguém estressado pelo caminho. Nenhum com problema de saúde mental pelo caminho.
Entende? Hoje, isso é resultado qualificado. que tu vai ter e tu vai ter embaixadores da tua marca também, né? Claro. Pessoas que vão sair vendendo a tua marca de maneira orgânica. Porque eles vão estar num ambiente que realmente eles se sintam ouvidos, né? Tu falaste em desenhar processos, né? Hoje em dia a gente tem a consciência de que tu tem que desenhar um processo com as pessoas, né? As pessoas têm que ser ouvidas, têm que contribuir, Exato, tem que construir junto com a gente, né? Mas aí tu entra no ego também, né? Esse danadinho, né? Muita coisa séria, esse ego, Esse aí, né? É o probleminha, né? Esse é o nosso problema, né? E o ego, ele tá muito ligado, assim, à tua defesa, né? Tu te livrar dessa defesa para tu poder confiar. Pois é, né, Semadar? É que aí a gente já cai para um outro campo, assim. É que nós achamos que nós somos o ego, né? E esse danadinho, não importa quantos anos sejam, né, que aqui ficarmos, ele vai terminar. Ou ele vai para baixo da terra, ou ele vai para um crematório. Então, esse eguinho fica aqui, né? E o que não fica aqui? Aquilo que a gente não olha, porque não dá importância. Isso aí é preguiça, né? Bobagem. Justamente aquilo que é importante a gente não olha e fica olhando para aquilo que... A minha mãe tinha uma expressão assim, que a terra é de comer, né? Então... Pro material, né? É o material. É o material, né? Então, é muito interessante, assim, como a gente, entre aspas, quer confundir as coisas, porque as coisas não são confundíveis, mas a gente quer confundir. A gente quer que o meu nome, meu CPF, que significa esse ego, né, que seja o tchan, né, que seja o must, sobressaia. Né? Sobressaia, né? É por insegurança, né? Se tivéssemos o autoconhecimento, tivéssemos aprofundado nisso. Se nós usássemos um pouquinho do conhece-te a ti mesmo, quer dizer, olhando para dentro de ti, se nós tivéssemos um pouquinho assim, para que realmente eu estou aqui? Né? Se nós tivéssemos 1 milímetro desse pensamento, né? Para quê? Para que eu estou aqui? Nós faríamos uma outra jornada. Com certeza. Porque, na verdade, nós não estamos aqui só para atingir o nosso currículo, né? E colocar o nosso currículo à disposição. Nós temos uma trajetória para trás, né? Enquanto um ser humano, um cidadão, um indivíduo, né? E se nós conseguirmos olhar um pouquinho para isso, aprofundar um pouquinho, conosco mesmo, né? Porque isso é conosco, né? Aprofundar um pouco nisso, nós veríamos a nossa grandiosidade. E que não tem nada a ver com o que está aqui fora, tem a ver com o que está dentro, né? Porque, na verdade, essa vida... Bom, se eu vou morrer daqui a pouco mais, né? E não vou existir, quem é que está vivendo essa vida, então? Não sou eu, porque eu vou terminar. Então, quem é que está vivendo realmente essa vida? É uma consciência que está dentro de mim. Algo superior. Algo superior. Então, realmente, essa vida é dela. Que esse ego apenas executa as coisas aqui fora materializadas. Mas eu tenho que estar com um olho no gato e um olho no bife, né? Como é que eu estou me expressando aqui fora, mas o que isso realmente serve para o crescimento dessa essência que é dona dessa vida. E aí a gente cai naquela outra coisa assim, então o propósito, será que o propósito, com P maiúsculo, o propósito é do CPF? É do eguinho? Ou o propósito da vida é dessa essência maior? E aí a pergunta seria, qual será o propósito dessa essência maior? Será que eu aqui no meu CPF, com o meu eguinho, né, com o nome que me deram ao nascer, será que estou conseguindo somar para essa essência? Porque essa essência que vai continuar, ela que é eterna.
né? Então, aí o nosso olhar seria outro. Nosso olhar seria outro. Mais profundo, mais fácil? Não. De jeito maneira mais fácil, né? Porque tu não vai ter uma avaliação aqui externa sobre isso. Tu tem avaliação aqui externa pelo teu lado do ego, né? Tu colocou um currículo à disposição de uma empresa. Esse currículo, claro, traz o retorno de sustentabilidade que nós precisamos para a família, para filhos, né? Mas na verdade, quem precisa ter todo esse despertar, nosso despertar aqui para servir a essa essência maior, né? É só para isso que a gente está aqui, né? É só para isso. Né? E a gente não consegue enxergar, né? E tem até um estudo que diz assim que 99% da humanidade ainda está não vou dizer dormindo, né? Semiconsciente. Mas está vivendo no inconsciente ainda, um bom percentual, um pequeno percentual no semi-inconsciente, e 0,5% da humanidade está vivendo mais ou menos no consciente, né? Porque plenamente consciente, para nós aqui, é um pouco difícil, né? Mas é 0,5% que está bem mais consciente, né? De tudo isso que nós estamos falando. É a ilusão, né? A ilusão das coisas materiais, do ego, das aparências. O né? budismo ilusão, sempre disse, o budismo trabalha com o Maya, né? Que é a ilusão, né? Então, mas é a plena verdade. Nós nos iludimos achando que nós somos o nosso currículo. Então, assim, não é... Os nossos títulos. Nossos títulos, né? Quanto mais título eu tenho embaixo do braço. Mais importante, né? Eu sou. Mais importante eu sou. Pode ser que isso não esteja somando nada para aquela essência maior. Pode ser que esteja, né? Mas eu só consigo saber se eu sentir dentro de mim que eu tenho uma serenidade quando eu conseguir, né, me aproximar, eu já nem digo emparelhar, mas me aproximar do propósito maior, dessa essência, isso dá uma serenidade. E tu olhar as pessoas através disso, né? Através disso. Tu olhar as pessoas em profundidade, né? Através de títulos, de currículo, em profundidade, né? Porque avaliar pelo currículo até que é relativamente fácil, né? Porque até lá no currículo a gente coloca as entregas que se fez ao longo da carreira, né? Que títulos tem e tudo mais. Se as pessoas estão bem serenas a respeito de todas essas suas entregas e resultados, até pode ser que esteja bem em sintonia, né? Com o propósito maior, né? Mas muitas vezes pode ser que não. Muitas vezes eu só estou naquele lugar por N situações, N razões que são boas, né? Mas não significa que aquela essência maior está se beneficiando, né? Está crescendo, né? Está melhorando, né? Está se ampliando. Está se ampliando, está atendendo ao propósito. Dessa vida aqui agora. E a gente adoece, né? Aí total. A gente adoece. Fica longe da serenidade. Fica longe da serenidade. Fica longe da verdadeira paz. Da verdadeira paz. E eu queria falar um pouquinho, né? Eu acredito também, é uma crença pessoal minha, que essa paz a gente alcance também através do servir. E tu tens uma ONG, tu criastes, tu fostes fundador e inspiração de uma ONG, cujo propósito é inspirar as pessoas a servirem, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que o servir, ele dá sentido. E eu acho que um desses propósitos, acho que casa com esse nosso propósito maior,
tu servir as pessoas. E existem, inclusive, pesquisas que comprovam que as pessoas, quando estão em atos de altruísmo, estão doando o seu tempo por uma causa maior, elas liberam substâncias no seu corpo que as fazem mais felizes, né? Elas têm um maior bem-estar. Né? Quem faz trabalho voluntário é mais feliz, comprovadamente. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho da onde surgiu essa ideia, como é que foi, uma coisa que inspira tantas pessoas a serem mais felizes. Essa palavrinha servir, depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre ela, tá? Não, tô aqui para te ouvir. Até vou pegar mais um cafezinho. Quer mais um cafezinho? Eu vou colocar um pouquinho mais aqui. Tá? Não, tô aqui para te ouvir e aprender contigo. Aqui. Assim, a minha mãe tinha essa atitude, né, de sempre... Olha, eu sou a 10ª filha, né? Meus pais eram agricultores, então eu sou a 10ª filha. Então, dentro da minha casa já era uma ONG, né? O que tu achas? Imagina, 10, né? Ali uma dentro, galera. Né? Então já era uma galera. Todos tinham que cuidar de todos, né? Então, mas a minha mãe tinha essa atitude, né? A minha mãe ficou viúva com 10 filhos, né? Minha mãe ficou viúva, eu tinha 8 meses, Nossa. né? Então, dali era a escadinha, né, para trás. Então, essa atitude por isso que a palavra servir, assim, né, para mim, ela não tem muito significado, porque é uma atitude de ficar atento às coisas que estão à sua volta e colocar uma atitude de procurar soluções para as coisas que estão à sua volta. Eu tenho certeza que tu, no teu trabalho, é o que tu fazes, né? Dá até sobrecarga mental. Exato! A gente fica sobrecarregada, né? Porque a gente tá sempre... Tu tá sempre antenado. A gente que é mãe também, tu tá sempre na visão periférica, olhando o que precisa ser feito, tendo a sensibilidade, às vezes, de ver quem não tá bem, indo lá. Né? É uma visão periférica. Exato. Né? Então, essa atitude... que todos nós temos, mas assim, como somos duas mulheres aqui conversando, né, eu vou dizer que esse olhar espacial, né, a mulher tem muito, né, ela está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e está olhando o Joãozinho que vai cair naquela escada, né, então esse é o instinto materno, né, que nos deixa assim, e aí também em qualquer lugar que nós estamos, essa atitude de ficar atento e olha, tem coisas que dizem assim, tá, mas se fizesse assim, 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 melhoraria, né? Ou simplificaria. Então, o voluntariado, ele é uma atitude, né? Uma atitude perante a vida e uma atitude de busca de soluções, né? Então, por isso que eu te disse, vamos conversar um pouquinho sobre a palavra servir, porque eu não estou servindo o outro, eu estou colocando o meu conhecimento, meu saber, a minha experiência, minha formação, o meu hobby, seja lá o que for, à disposição do que está à minha volta, né? E a Parceiros, então, tinha criado lá no passado, um banco de relação das organizações sociais todas, e ali eles colocavam o que precisavam de trabalhos voluntários, e no outro lado tinha as pessoas que se cadastravam ali também para colocar à disposição, né? E aí o sistema, então, fazia esse casamento, né? Uma necessidade de um projeto social com um oferecimento eu já fui voluntária. Tu conhece bem isso, né? Muito bom. Conhece bem isso. Então, e o voluntário entra para uma organização por atitude, porque é voluntário, né? Então, ele procura uma organização, um projeto social, para oferecer aquela sua atitude de colaboração, de cooperação, de atenção e de buscar soluções, né, para aquilo.
E isso tu pode fazer, tanto na parceira, nós colocamos assim que voluntariado é um exercício de cidadania, né? Porque quando tu coloca no guarda-chuva cidadania, assim, 200 milhões de brasileiros iguais, cidadãos, né? Então, todos nós podemos ter essa atitude enquanto cidadãos, né? Contribuir, né? Dar a sua contribuição. Dar a sua contribuição. Todos somos iguais, todos precisamos, todos temos soluções, pequenas coisas, grandes coisas, não importa, porque o importa é que aquela necessidade tem uma solução ali. Se ela é pequena ou grande, é aquela estrela que eu vou jogar ao mar e que ela vai se salvar, né? Não importa se eu jogar 200 e 199 não se salvarem, mas uma se salvou. Então, aquela. Então, a nossa atitude perante a vida eu não vou salvar 200 estrelas, mas se eu salvar uma, né? Eu estou cumprindo também o meu olhar, a minha atitude humana, né? De estar à disposição nas soluções para tudo que está à nossa volta, né? E eu fiquei muito feliz, sabe? Quando eu vi a atitude dos gaúchos há um ano atrás, 1 ano e meio atrás, né? Quando a gente teve um episódio aqui, e eu vi assim que brotava gente, né? Lindo, foi emocionante. Foi emocionante. Né? E como nos uniu, impressionante que esse tipo de situação ele nos une, exato, né? Exato. Desperta o melhor. Porque é a energia do amor que está ali. Da compaixão. Exato. Então, eu fiquei analisando assim, né? A Parceiros iniciou em 97, esse episódio foi em 94, foi em 2024. Então, 20 anos atrás, né? Nós já tínhamos começado, as mídias também valorizaram muito a palavra voluntariado, né? Então, a palavra voluntariado ficou muito em evidência, né? Desde 30 anos atrás, mais do que já era, né? Mas ficou muito em evidência. E aí, quando apareceu a necessidade, a comunidade estava pronta. Preparastes toda uma nação de gaúchos para que a gente pudesse... e foi o Brasil inteiro, foi lindo, até né? internacional veio ajuda, né? Mas eu ficava olhando, né, em todos os momentos, aquelas informações todas, dizia, olha, o gaúcho está respondendo, né? Está respondendo, está aprendendo, né? Está saindo. E olha, tu sabe, Samandar, que lá em 97, foi em 98, nós criamos um banner grande, bonito, com a fotografia do Rio Grande do Sul, e a fotografia era formada de fotografias mesmo de pessoas com formato do Rio Grande do Sul, e em cima escrito assim, RS, um estado voluntário. Tá? Isso lá em 98. Então, a gente já estava preparando para um futuro. Deslumbrando, né? Então, essa atitude do estar presente quando a minha comunidade precisa, eu vou estar presente com o que eu tenho de melhor em mim, que é o sentimento, é a emoção, mas é um saber fazer, né? E isso eu coloco à disposição da minha comunidade. Isso é voluntariado. E tu sabe que tu sabes que faz muito sentido o que tu está me dizendo sobre a questão do servir, né? Porque eu acho que o servir me coloca numa posição de superioridade. Exato. E na realidade eu não tô superior, eu tô praticando uma troca, né? Um compartilhar de energias que, como eu mesma disse, está me fazendo bem, né? Está trazendo todo um bem-estar para mim, para minha vida. Então, não é um servir, realmente, é uma troca, e uma troca que é uma contribuição que eu acho que todo mundo tem o dever, né? Tem a responsabilidade, né? É os responsabilizar pelo todo. Sim, porque humanidade, como é que tu expressa a tua humanidade, a característica de ser humano? Tu sendo a tua humanidade, né? Colocando em evidência, né? Não tem outra maneira de tu... Na nossa carteira de identidade nem está escrito lá um humano aqui, né? Porque estamos todos no mesmo barco,
E é o que nos faz iguais, é a nossa humanidade, né? É o que nos faz iguais, né? É que nos conecta, né? E quando a gente perde, como a gente estava falando antes, a gente fica muito desconectado e até infeliz. Olha, eu vou te dizer, as pessoas, né, eu já faz desde 2020, quando o Daniel Santoro assumiu, né, a presidência da organização Parceiros Voluntários, que eu me retirei, hoje sou só conselheira, num quadro grande de conselheiros que tem, mas os retornos que nós tínhamos, né, de todas as pessoas era o quanto ela é feliz ao estar fazendo aquilo e o quanto ela tinha aprendido estar fazendo aquilo, e aprendido em todos os campos. Aprendido técnicas diferentes, aprendido emoções diferentes, feito grupos diferentes, porque ali tem uma coisa, antes nós estávamos falando, né, quando nós estávamos no ar, nós estávamos falando a palavra competição, né, porque ali não tem competição, ali todos estão juntos porque querem estar juntos, e o que os une é um sentimento maior, né? A mesma causa. A mesma causa, o mesmo propósito. E então, quem é que está ali junto? Não são os egos nem os CPFs, são as essências espirituais que estão ali junto, a essência da vida. Chegamos lá. Que é o que dá o verdadeiro prazer, né? É o que dá o verdadeiro paz, o sentido da vida. O sentido da vida, tu está fazendo algo maior. E aí tu vislumbra assim, para que eu estou aqui? É para eu provar a minha humanidade na hora, né, que os demais precisam, todos nós nos unimos, né? E comunidade tem essa expressão, comunidade, né? E a palavra unidade é né? Desse indivíduo. A soma desses indivíduos, quer dizer, a soma dos eus dá o nós, né? Então, somos uma coisa só, né? É um fortalecimento, né? A gente se fortalece nessa comunidade, né? Tu sabe que eu preciso te contar a minha experiência. Claro. Eu fui voluntária na Parceiros numa época muito difícil da minha vida. Uma época em que eu estava naquela situação assim, que tu ainda não tem uma carreira, né? Eu estava assim, eu não tinha muitas condições para estudar. Então, eu estava tentando buscar recursos para poder fazer a minha formação. Era bem novinha, assim, 18, 19 anos, muito nova. E eu me lembro que eu fui lá no centro, lá no prédio da Federação, e eu fui me cadastrar. Era aqueles computadores, não tinha internet naquela época, não tinha nada. Eu fui lá e falei, o que tu pode fazer? Eu sei mais ou menos inglês. Então vamos dar aula de inglês para as crianças. E eu fui dar aula de inglês para as crianças, né, numa comunidade, e aquilo me fez um bem. Me fortaleceu minha autoestima de uma maneira, me deu, assim, uma força que eu poderia fazer uma diferença. Me deu autoestima. Me deu autoestima que eu estava precisando naquela situação. Então, foi um momento, assim, muito lindo, sabe? E umas crianças lindas, queridas, chamavam meu nome, ficavam, sabe? Uma coisa linda, assim. E depois, enfim, consegui um emprego, fui para a faculdade, não consegui mais, sabe? Dar conta. Mas foi muito fortalecedor para mim. E aí tu vê, né? Não é nem um servir. Não é um servir. É atitude. Atitude, exatamente. Porque os dois lados ganham, né? Os dois lados ganham. Os dois lados. E a moeda do voluntariado é uma moeda diferenciada que muitas vezes o mercado não tem o alcance para pagá-la. Porque é uma moeda cara. Porque responde à moeda interior de cada um. Para ti foi a autoestima. Qual é o preço dessa moeda? Nossa, né? Não tem preço. E se tu fores conversar com cada voluntário, cada um vai ter a sua moeda própria. Né? Não tem preço. Não tem preço. Então, é algo que cada um bate de um jeito diferente. Né? Cada um vai ter uma forma que vai E aí a gente chega numa coisa assim, né? Time is money. Né? Ou será que time
is life. Tecido da vida, né? É o tecido da vida. Exato. Então, assim, não tem moeda que te pague, porque time is life. É uma energia muito maior, é uma energia muito superior. maior quando tu interage com o outro. E aí te dá um vislumbre. Para quê? Para que eu estou aqui? E te dá aquele vislumbre que a tua consciência, aquela essência maior, porque tu disseste, né? Tu saía de lá com uma satisfação, serenidade, né? Tudo que nós estamos falando aqui, né? E a sensação da contribuição. Da contribuição. A sensação de tu estar fazendo algo útil pelo outro. E o sentimento de pertencimento. De valor, de autovalia. Valor, eu me sentia super. É um grande laboratório assim, para todos nós. É nós entrarmos para um voluntariado bem feito, bem consciente, sério. Isso tu vai aí tu entra naquela conhece-te a ti mesmo, porque aí tu vai te conhecer melhor, né? Exatamente. Mostrar para ti mesmo que tu pode ir mais a fundo, né, nas tuas questões, né, no teu ego. Falar em mais a fundo, eu tô louca para ler teu livro. Ai, vai ser uma honra para mim saber o que tu acha de anos de pesquisa, de busca, porque eu sou meio inquieta, sabe? Eu queria entender, muito bom. Porque eu sempre me deixou assim, eu não sei para ti, até quero te perguntar isso. O autoconhecimento para mim sempre foi uma pulguinha, sabe, atrás da orelha. Sempre foi muito difícil, sempre foi muito complicado. Assim, ele veio em momentos de dor, de dificuldade, mas aí eu fui atrás, assim, busquei, eu quis entender melhor esse processo meu e dos lugares em que eu estava. Então eu quero saber de ti, como é que foi? Tu sempre teve essa consciência da busca do autoconhecimento? Isso brilhou em que momento para ti? Olha, tu sabe que eu lembro assim do primeiro livro que eu li, eu tinha 9 anos, né? Eu tive interna, né? Por 6 anos, né, colégio, internato de freiras, né? E elas abriam a biblioteca para nós um domingo por mês, né? E também não podia ser antes dos 9 anos, né? Tinha todas as regrinhas, né? E eu lembro que eu li o primeiro livro com 9 anos. Me lembro até hoje, A Casa do Saltimbanco. E lembro da história, né? E ali era os saltimbancos, que eram os assaltantes, né? Assim, mas eles tinham roubado uma criança e tal, mas aí depois tinham adotado a criança como filha, né? E todos eles eram ótimos pais e tal, né? E aquilo me marcou, né? Assim, como de uma situação que parece não boa, surge uma coisa muito maior, né? E aí a pergunta é assim, o que será que estava no caminho dessa criança que ela precisava aprender, né? Porque isso aqui tudo é aprendizado, né? E não é aprendizado só para nós, só para o CPF, né? Porque a vida não é nossa, a vida é da essência, então o aprendizado é para a essência, né? Então, que é aquela criança da história, né? Ali precisava aprender. A partir dali, eu fiquei sempre com esse pensamento, né? Em todas as situações, assim, mas o que precisa aprender aqui? Mas por que é assim? Né? Então, essa busca eu tenho desde criança. Né? Depois a minha mãe tinha uma atitude de voluntariado, né, muito forte, e no meio da ONG familiar, né, ali, que era aquele monte de povo todo. Então, assim, a vida foi me levando para essas reflexões sempre, né? Então, nenhuma palavra assim me passa desapercebida, tipo assim, servir, né? Tu mesmo chegasse à conclusão, né, que não é
servir, porque servir é de cima para baixo, né? Então tu não está em igualdade, tu fica em superioridade, né? Quando a gente fala assim, estamos aqui agora, tu e eu, fazendo trocas troca de conversa, né? Estamos trocando experiências. Nós não estamos trocando experiência, eu não estou te dando nada, nem tu está me dando, porque troca é uma palavra do mercado. E a gente só troca se eu te dou algo material e tu me dá algo material. Aí fizemos uma troca. Se eu te der, mas tu não me retribui... Aliás, eu tenho que te trazer um livro para te retribuir. Mas se não tiver algo para dar, então nós estamos fazendo uma troca. Mas, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é um compartilhamento de experiências, né? Tu tem as tuas ricas experiências, eu tenho as minhas experiências. Ao nós compartilharmos, nós estamos criando uma terceira experiência. E quem está nos ouvindo está criando terceira, quarta, quinta experiência. Mas tudo porque partiu de um compartilhamento, né? E não da troca, tomar lá e dar cá. Não. Tudo que eu tenho de melhor eu coloco na mesa, tudo que tu tem de melhor tu coloca na mesa, e aí fica uma terceira coisa, né? Então, isso é a base da inovação. Isso é o compartilhar. Inovação, né? É inovação, que nós chamamos hoje de inovação, mas que isso está na essência humana. Criação, né? Cocriação. Né? Isso está na essência humana, desde que o humano é humano, Exato. né? Nós é que vamos deixando de lado muita coisa. E aí a gente volta na importância da gente abrir esses espaços para as pessoas compartilharem, né? Exato. Nas instituições, o quanto isso é rico, né? O quanto se cocriam coisas importantes, o quanto verdades, a inteligência coletiva vem à tona através dessas... Inteligência coletiva que traz resultados sustentáveis. Exato. E através desses compartilhamentos, mas para isso a gente tem que olhar para esse ego, né? Tem que olhar uma para outra esse palavra, ego. assim, quando alguém diz assim, se tu precisar, me chama. Não. Né? Ninguém vai chamar o outro, né? Não, o outro tem que sentir que eu estou junto. Então, eu não estou ajudando, eu estou participando. Né? Pode ser participando de um projeto, né? Pode ser participando, enfim, uma cocriação. Eu não estou ajudando na cocriação. Eu estou participando. Está junto, né? Está dando a mão. Então, assim... as palavras têm força, o seu significado tem força. E muitas vezes nós deixamos de usar a força, a energia daquela palavra, porque nós a colocamos no lugar equivocado. Sim, e a gente não reflete sobre ela. Não reflete, vai no automático, né? Passa batido. Passa. E quando as pessoas elas não querem refletir, né? Isso é um impacto. Né? Eu tenho ainda dificuldade de lidar com isso, porque eu quero, né, gerar essa reflexão, falar, mas às vezes eu crio umas barreiras. Isso sempre foi assim. Não, mas isso sempre foi assim. A gente precisa falar, né? A gente precisa conversar, a gente precisa superar, né? Então é uma coisa minha, assim, do meu autoconhecimento, de eu aprender a entender as pessoas que não estão dispostas a refletir. Sim, sim. E não nos impacientarmos com elas. É um desafio, né? É um desafio. Por favor. Para mim. Porque ficar no raso, né? É tão perda de tempo, né? Ficar no raso. E é tão comum a gente achar. Então, mergulhar, porque a beleza do mar está onde? Está no seu fundo. E se tu fica boiando, quer dizer, tu fica no raso, o que te acontece? Um grande sapecão do sol. Tu sai dali, né, super dolorida. Então, mergulha nas coisas, mergulha. Vai a fundo, entende o porquê, né? Entende o propósito das coisas, algo maior, né? Entende para que estamos aqui. Se sair com essa frase na cabeça para tudo, em qualquer situação, para que eu estou aqui, eu agora, Maria Helena? Para que eu estou aqui com a Semadar? Eu vou meditar muito a esse respeito.
Por quê? Porque tem um microfone na nossa frente. Então, nós estamos nós duas aqui conversando. A nossa essência está aqui conversando. E para quê? Por que colocaram nós duas hoje, nessa data aqui, conversar, né? Estamos a serviço de quê? É sempre essas perguntas que nós temos que fazer, porque aí nós saímos do ego. Eu queria pedir agora, a gente está indo para o nosso final, trouxesse uma mensagem para nossa, para essa comunidade de líderes, né? Principalmente esses novos líderes que estão assumindo as suas equipes. Eu vejo muita liderança de RH, né? Precisando de um norte, uma orientação, buscando essa orientação em eventos, né, em congressos, em cursos. Mas o que tu tem para dizer para esse pessoal? Esse pessoal que está chegando, né? O que tu tem para dizer para eles? Olha, eu diria que, em primeiro lugar, todo aquele que está num lugar, numa cadeira, de líder, e não precisa ser o líder máximo, né? Porque todas as etapas de um projeto, né, tem a sua liderança, que a gente chama de coordenador, chama de gerente, chama de vários títulos, né? Mas, na verdade, é liderança naquela parte do projeto, né? Então, que olhasse para o outro, né? Não como subalterno. Eu não gosto dessa palavra, sabe? Esse subalterno. Olhasse como a pessoa que está ali. Hoje, pode ser que tu esteja sentado nessa cadeira de liderança, né? Amanhã pode ser ele. Então, tudo que eu puder orientá-lo para essa ampliação de consciência sobre o significado de compor uma equipe e amanhã essa pessoa que está na liderança é de minha responsabilidade. Então, nunca olharmos o outro como eu que sei, tu não sabes, deixa que eu te ensino. Desconsiderar o conhecimento. Eu até tenho, lá na minha rede social, tem um dos posts que nós podemos ser GPS ou nós podemos ser bússola, né? O GPS é aquele que manda, é assim, o caminho é esse. Ou tu pode ser bússola, o norte é esse. Como tu fazes para chegar lá? Então, aí eu estou dando a liberdade do pensamento, né, para o outro, e aí eu estou dando a liberdade do acerto e do erro, né, porque é um aprendizado, nós não aprendemos só pelo acerto, nós sempre aprendemos pelo acerto e pelo erro. Então, estou dando para ele a oportunidade da cocriação, né, estou dando para ele a oportunidade da inovação. Então, só nessa atitude de olhar para o outro e eu me colocar no lugar de bússola, eu faço o outro ter um aprendizado muito grande, né? Sem palavras, né? E cada vez que ele vier, nós vamos dialogar juntos, né? Para ver qual é o melhor caminho dentro daquele projeto, né? Mas essa atitude de sempre... não significa que lá adiante aquela liderança não vai chegar, reunir a equipe e dizer, olha, ouvir todos apresentaram, somando tudo isso, nós vamos fazer, então, nesse caminho. Esse é o papel do líder também, né? Fazer escolhas. Né? Fazer as suas escolhas. O papel de liderança sempre é solidário, né? É solitário, porque quando tem um determinado momento que ele é que tem que tomar a decisão, e às vezes são decisões muito difíceis, mas isso compete a ele, porque ele tem que demonstrar confiança, coragem, a certeza de que a equipe está junto, né, que eu não estou só, o sentimento de pertencimento àquele grupo, né? Então, esse líder, ele tem as suas responsabilidades de desenvolver aquelas pessoas e de se posicionar quando precisa ser essa atitude, né? Então, não é solidão, é solitude, né?
que ele precisa, solitude. que ele precisa saber que aquele lugar tem isso. Sim. E essa postura, ela traz confiança para a equipe, né? Sim. A equipe se sente segura, né? Se sente porque sente confiança, né? E se sente partícipe daquelas decisões, né? O que nos tira a confiança é nós não sabermos como é que as coisas são. Comunicação, né? Não estarmos entrosados ali, não entendermos a construção de tudo, né? Então, é momento difícil para as lideranças, é momento difícil para todos. Eu diria que é difícil se nós não mergulharmos um pouco em nós, né? E passarmos a debulhar o que isso significa, né? Essa palavra liderança, né? Que é um líder em ação, né? Não é um líder só porque tem o título, né? É um líder em ação. E ação, ele vai ter resultados que ele tem que entregar, mas ele precisa estar muito atento àqueles seres que lhe aportam o resultado que ele vai entregar. Responsabilidade por eles, né? É uma grande responsabilidade ser um líder em ação, uma liderança. Maria Helena, muito obrigada. Que conversa profunda. Espero ter sido Nossa, um pouquinho útil, foi lindo. Né? Para quem nos foi ouviu. Muito útil, assim, e a tua generosidade e responsabilidade, né, de usar tuas palavras para influenciar positivamente as pessoas. Então, quero te agradecer muito, muito por tu espalhar essa mensagem que eu tanto acredito, né, que é a mensagem da humanização, da autoconsciência, do autoconhecimento, da conexão positiva, né, de fomentar essa conexão positiva entre as pessoas, fazer elas se sentirem valorizadas, né, fomentar o autoamor. Então, muito obrigada de coração, muito obrigada por estar aqui, foi incrível. Obrigada, querida, obrigada mesmo. E tanto tu quanto eu temos uma missão, né? E vamos continuar nela. Nosso propósito maior. O propósito da nossa essência, né? O propósito da nossa essência. E tomara que a gente esteja conseguindo escutar bem a nossa essência, interpretar bem. Ouvi-la, né? Para ouvi-la, né? Interpretar, para... Mas acho que sim. Tu está serena, eu estou serena. Estamos, né? Eu acho que estamos no caminho. Estamos no caminho. Espero te trazer aqui novamente, te ter comigo aqui novamente para a gente gerar novos debates, novas ideias, né? Trazer mais pessoas aqui para a gente conversar e dar luz a esse tema, que é o que a gente precisa, né? Falar sobre isso. Precisamos ser corajosos. Nos tempos atuais, né? Precisamos ser corajosos, porque tem algumas palavrinhas que precisam ser mais ou menos desconstruídas, né? Para dar espaço de outras muito fortes aparecerem. Te agradeço muito, querida. Obrigada. E quando eu tiver já debulhado... Tu me diz o que tu achou. Vai ser uma honra para mim saber o que tu achou das minhas palavras, das minhas humildes palavras. Com certeza. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. O nosso podcast está disponível no Spotify e no YouTube, tá? Nas redes sociais também a gente vai largando ali os drops, né? Eu vou botando ali nas nossas redes sociais para que vocês possam ter acesso aos nossos principais temas debatidos aqui. Um beijo em todo mundo. Muito obrigada por vocês nos acompanharem. Até a próxima.